Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar as frases, formação de frases. Primeiramente, você vai explicar para a criança que frase é uma pequena história, uma história curta. É uma história que vai te dar uma ideia completa. Então, como assim? Naná é a mãe da Viviane. Pronto, já entendi essa pequena história aqui. Já entendi que tem a Naná, que tem a Viviane, que uma é mãe e a outra é filha. Então, você vai explicar que frase é uma pequena história. E dentro da frase nós temos as palavras para fazer a formação da frase. Então, você vai explicar algumas coisas para a criança referente à frase. No outro estudo, a gente já começou a trabalhar os espaços entre as palavras. Aqui a gente vai reforçar. Mas nós vamos chamar a atenção da criança também para outras coisas que tem na frase. Por exemplo, início da frase aqui, ó, Naná. É o nome de uma pessoa, começou com letra maiúscula. Mas você vai explicar para ela que toda frase começa com letra maiúscula. Nós vamos ver isso aqui nesse outro exemplo. Então, Naná é o nome, e aí eu tenho espaço. Eu tenho espaço. Espaço. Mãe, espaço. Espaço Viviane. Então, eu coloquei nas fichas coloridas cada uma das palavras, justamente para ela ter esse entendimento das palavras que tem dentro da frase e do espaço que eu tenho que ter entre uma e outra. Então, nessa frase eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras. No final da frase eu tenho aqui o ponto final. Nós vamos começar trabalhando com um ponto final para a criança já começar a entender essa questão da pausa. Então aqui, por que tem o ponto final? Acabou. Essa frase aqui acabou, então se ela acabou, eu tenho que ter o ponto final, tá? Então nesse início a gente vai começar com esses conceitos aí. Início de frase, letra maiúscula, espaçamento entre as palavras e o ponto final. A criança até aqui, se ela fez todas as lições que a gente começou lá das vogais, se ela fez todas, se ela treinou, ela consegue ler e formar essa frase aqui com tranquilidade, tá? Depois que foi trabalhada aqui a separação entre as palavras, né? O ponto, você vai pedir que a criança escreva a frase usando a letra cursiva. Então aqui nós vamos ter Naná. Letra maiúscula tem que pegar no pé da criança, tá? Espaço. 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 Mãe, espaço. Acabou a folha? Eu vou passar para a linha de baixo. Viviane, eu vou colocar esta palavra na linha de baixo. Por enquanto, nós vamos evitar separar sílabas, que a gente não entrou ainda nesse mérito. A gente ainda não começou a separar as sílabas das palavras. Então, nós vamos evitar separar sílabas, tá? Agora, aqui embaixo, eu tenho uma outra sugestão. Como eu já trabalhei aqui com a criança, tem que ser uma história, que tem que ter um sentido. Eu coloquei aqui uma frase toda bagunçada. As palavras estão fora de ordem. Então, eu comecei aqui com azedo, depois limão, e o. Então, a criança vai colocar essa frase para mim em ordem. Como que ela vai fazer isso? Qual que é a história que eu quero contar aqui? Eu tenho essas palavras. Azedo, limão, e o. Então, eu quero contar a história do limão. Ele é azedo. Então, aqui já está fácil da criança colocar em ordem aqui, ó. O limão é azedo. Outra coisa que você pode chamar a atenção da criança. Começa com a letra minúscula, então tá errado. Qual que tem que ser a letra que tem que começar aqui? Tem que ser uma maiúscula. Onde que eu tenho letra maiúscula aqui? O. O é maiúsculo. Então, eu vou começar com o. O. Aí você pode ter as fichas para a criança montar, tá? Então, eu estou contando a história do limão. Então, tem que ser a próxima palavra, limão. Vamos lá. Limão. Espaço. Então, aqui eu já estou trabalhando. Já trabalhei um conceito aqui. Inicial maiúscula, espaço, o, limão, espaço. O que o limão é? Azedo. E aí aqui eu finalizei minha frase. Por que eu finalizei aqui? Você vai perguntar para a criança. Porque aqui tem o ponto final.
Então é isso. O estudo de frases, você pode começar com esses conceitos, você pode começar com essas atividades, e no nosso material a gente vai ter mais atividades para treinar frases. Obrigada pela atenção, até a próxima.